Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. É bem possível que a maioria de vocês já tenha movido ou mudado de casa, de uma casa para outra. E quando mudamos de casa, de uma casa para outra, há sempre coisas a dar ou a entregar ou vender, porque vemos que temos muitas coisas que não usamos há muito tempo e não é necessário levar estas coisas connosco. E o ponto interessante é que depois de chegarmos à nova residência, às vezes ainda encontramos mais coisas que podíamos ter deixado fora ou dado ou deitado fora, em vez de estarmos a carregar essas coisas todas. Irmãos, aí vemos uma lição espiritual. Uma lição espiritual que, quando saímos do mundão, quando saímos do mundo, às vezes carregamos connosco, arrastamos connosco ideias e práticas do mundão que não devemos continuar com elas. Se observarmos a situação dos israelitas quando saíram do Egito a caminho da Terra Prometida, eles saíram do Egito, mas o problema é que arrastaram com eles o Egito. Ou, noutras palavras, eles continuaram a carregar com eles na vida deles, nas ideias deles, nas atitudes deles, características pagãs e características que eram desobedientes ao caminho de Deus. E por isso sabemos que só Josué e Caleb é que entraram na terra prometida daquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima de idade. Aí vemos o problema, irmãos, é que sim, os israelitas saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Ou, noutras palavras, aplicando isso à nossa vida, nós saímos do mundo, do mundão, mas o mundão ainda está dentro de nós? É uma pergunta importante, irmãos. E hoje, então, vamos observar alguns exemplos de tal como os israelitas arrastaram com eles o Egito depois de saírem do Egito. Nós precisamos de também analisar essa situação e ver princípios espirituais para nós não estarmos a arrastar connosco ideias, práticas, atitudes do mundão na nossa vida diária. Ora, em Números capítulo 14, versículo 22, lemos o seguinte: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Já puseram Deus à prova 10 vezes. E vemos pela história que ainda puseram muitas mais. Mas chegou a um ponto que já tinham, um período pequeno, já tinham posto Deus à prova 10 vezes. Por exemplo, em Êxodo 14, versículo 11 e 12, vemos que puseram Deus à prova quando se passaram o Mar Vermelho. Depois vemos em Êxodo 15, versículo 23 e 24, na região de Mara, acerca da água, tentaram Deus de novo. Depois, em Êxodo 16, versículo 2, no deserto de Sin,
tentaram Deus de novo. E depois vemos em Êxodo 16, versículo 20 e 27, que tentaram Deus 2 vezes acerca do maná, particularmente relacionados com o sábado, com a guarda do sábado. Depois vemos em Êxodo 17, versículo 1 a 3, em Refidim, onde é a história de que Moisés bateu na rocha, aí vê-se que eles tentaram Deus de novo. Depois vemos em Êxodo 32, versículo 1 e 4, a idolatria no monte de Horeb, com este ídolo dourado que eles fizeram. Depois vê-se em Números 11, versículos 1 a 3, que o povo reclamou na área de Tabará e receberam um castigo com fogo. No mesmo capítulo, número 11, versículo 34, vê-se que tiveram uma cobiça por certas comidas e então, uma vez mais, tentaram Deus. Isso foi na área de Kibroth Hatavá. E depois vê-se a 10ª vez, em Números 14, 1 e 2, que isto tudo acumulou a uma rebelião no deserto, em que os espias foram à terra prometida e eles então rejeitaram a beleza e as benções da terra e só tiveram a olhar para as coisas negativas. E por isso vemos em Números 14, versículo 23 e 24, Deus lhe diz: nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Caleb tinha um outro espírito diferente. Você e eu precisamos ter este outro espírito diferente, que não é um espírito de reclamar, não é um espírito de rejeitar, não é um espírito de rebelião contra Deus. Precisamos ter um espírito diferente. Veja em Números 32, versículo 9, diz assim: chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, isto é, a terra prometida, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra prometida que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia. Queridos irmãos, Deus ficou muito zangado, e jurou dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jesofoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Queridos irmãos, quando os israelitas tentaram Deus, provaram Deus, puseram Deus à prova, dizendo: olha, não acreditamos no que estás a fazer, ou que vais fazer. Deus ficou, como diz aqui, irado, muito irado. Diz assim: a ira do Senhor se acendeu. Deus não estava satisfeito
com os israelitas. Vejamos então no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 10. Novo Testamento em 1 Coríntios capítulo 10. Começamos a ler no versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, ou isto que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Jesus Cristo era o ser Deus, da família de Deus, do género de Deus, que os acompanhou, que os guiou, que os chamou, que falou com eles. E depois lemos no versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Foi o que acabamos de ler em Números 14. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Sim, ficaram espalhados e morreram espalhados no deserto. Mas vejam aqui o início do versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Irmãos, esta história dos israelitas saírem do Egito é um exemplo para nós. E por isso, hoje, vamos olhar a este exemplo dos israelitas quando saíram do Egito e ver como esses princípios são aplicáveis a nós. Estes princípios espirituais são aplicáveis a nós, para nós não estarmos a arrastar o mundão conosco. Tal como eles saíram do Egito, mas o Egito estava dentro deles. Quando nós saímos do mundão, precisamos ter cuidado que o mundão não esteja dentro de nós, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos. Temos que pôr o mundão fora. Queridos irmãos, então o primeiro ponto que menciona aqui nesta secção de 1 Coríntios 10 é para que, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Estamos a cobiçar as coisas más. Eu não estou a cobiçar nada. Às vezes é possível que você não esteja contente com seja certas coisas ou benções que Deus lhe tenha dado. Você tem a atitude, olha, a grama é mais agradável do lado lá da estrada, as coisas são mais bonitas do outro lado. Estamos a cobiçar? Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Aqui vê-se, em Tiago, capítulo 4, que diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde é que vêm estas zangazinhas e estes argumentos e estas dificuldades que existem entre irmãos na igreja? Sim, porque Tiago está a escrever aos membros da igreja. Está a dizer, porque é que há estas contendas entre vós? E por isso, a situação durante o período da igreja primitiva é exatamente o que acontece hoje, porque pessoas têm mente carnal e há zangazinhas. Eu digo uma palavra assim, outra pessoa diz outra palavra assada e uma faísca.
e então há uma zangazinha. É o que diz aqui. De onde senão, porque de onde é que isto procede? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Oh, eu não tenho problema nenhum. Ah, não? Então porquê é que há estas zangazinhas? Porquê? Oh, é a culpa do outro. Talvez seja necessário haver duas pessoas para dançarem o tango. E por isso, não é só uma pessoa. Oh, quando ouvimos a história de um lado de uma pessoa, oh, como é que a outra pessoa podia ter feito isso? Mas precisamos de ouvir os dois lados da história. E às vezes há um terceiro lado, que é a verdade. E por isso, de onde vêm estas dificuldades, estas contendas, estas guerrazinhas na igreja, entre irmãos? De onde vêm? Dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tens. Ou eu não cobiço. Ah, não? Matais? Ou eu não mato. Ou você está a dizer palavras que machucam, magoam outra pessoa? Porque Jesus Cristo disse, isso é equivalente a matar. E invejais. Ou vocês têm inveja? Olha, outra pessoa tem melhores condições físicas que eu, tem mais dinheiro, ou tem um carro, ou tem uma melhor casa, ou coisa assim, eu não tenho nada. Temos inveja? Porquê? Porque cobiçamos. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado com isto. Temos estas cobiças, estes desejos para os nossos próprios prazeres, como lemos no versículo 3. E o problema é descrito muito bem no versículo 5, que diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Ou, noutras palavras, é o Espírito do homem que em nós habita, que tem ciúmes. É o Espírito do homem que nós temos, a mente carnal, este espírito que é enganador, este coração que é enganador, é isso que está a causar estes problemas. E por isso precisamos de analisar-nos cuidadosamente e identificar, preciso de me sujeitar mais a Deus, de ser humilde, como diz no versículo 6 e 7. Precisamos, como diz no versículo 8, chegarmos mais a Deus. Precisamos de purificar as nossas mãos. Precisamos de limpar o nosso coração. Talvez, você e eu precisamos de pensar que talvez seja culpa nossa, em parte. Em vez de dizer, olha, é a culpa do outro. Talvez, dizendo gentilmente, seja nossa culpa. Ora, pondo de outra maneira, não é talvez, é porque é. É porque é. Porque é necessário estarem dois juntos a causar estas zangas. Então, continuando a ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo, agora vamos ler o versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O que é que ele está a dizer aqui? Está a falar da história dos israelitas, em que
Eles eram idólatras, estavam a seguir as ideias pagãs e está a falar a história acerca deste ídolo que eles fizeram enquanto Moisés tinha ido ao monte. Vejam aqui em Êxodos, capítulo 32. Êxodos, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, e vejamos então o versículo 6. Vemos aqui este ídolo que eles fizeram, este bezerro de ouro, e lemos aqui no versículo 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O que é que eles estavam a fazer? Estavam a adorar a Deus, entre aspas. Estavam a ser, em palavras de hoje em dia, estavam a ser bons cristãos. Mas estavam a fazer isso com idolatria. Quantos cristãos hoje em dia é que estão a praticar o seu cristianismo com idolatria? Por exemplo, adorando o dia do sol, em vez de adorar Deus durante o sábado de Deus, o dia de descanso de Deus. Por isso é uma idolatria. Quantas pessoas é que estão, digamos assim, a adorar a Deus, mas trazem para a prática deles costumes pagãos? Oh, não, é só celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, Jesus Cristo não nasceu no dia de Natal. Isso é mentira. Oh, é só uma Páscoa com uns coelhos e uns ovos bonitinhos. O que é que o coelho tem a ver com ovos? Quantas vezes é que você viu um coelho pôr ovos? E o que é que isso tem a ver com Jesus Cristo? Sim, porque, ao fim de contas, o coelho é um animal impuro, imundo. Irmãos, mas é tão bonitinho estes coelhinhos, estes ovos pintadinhos assim, e é para as crianças. Irmãos, você pode criar todas as desculpas que queira para desobedecer a Deus. Mas, ao fim de contas, está a desobedecer a Deus. Por isso, não traga desculpas. Desculpas sentimentais e emocionais. Olha, mas para Deus, Ele vai gostar de ver os coelhinhos. Irmãos, o que é que isso tem a ver com o plano de salvação de Deus e os dias santos de Deus? E depois, se você não segue essas ideias, pessoas ficam zangadas com você. Você é isto, você é aquilo e tal, não sei o quê. Você é católico, e católico para a vida inteira, e sei lá que mais, e começam a pôr medo na sua vida para controlarem você. Porque, ao fim de contas, Satanás é o Deus deste mundo e ele gosta de controlar. E que vai controlar através de medo, criando medo. Deus, por outro lado, é um Deus que nos dá livre arbítrio e que nos dá a oportunidade de escolhermos. Sim, obedeças e serás abençoado. Desobedeças e sofrerás por causa disso. E serás amaldiçoado. Escolhe entre o bom e o mau. Mas escolhe, a decisão é tua. Deus não vai forçar você, mas vai instruir a você o que é certo e errado. Você tem um cérebro para pensar e para decidir o que está na Bíblia, o que está na Palavra de Deus. E vou seguir a Palavra de Deus
ou vou seguir as minhas ideias? Queridos irmãos, o problema é que as pessoas são influenciadas por outras pessoas, por ideiazinhas e teorias deste mundão. Teorias de conspiração e coisas desse género que não fazem senso, não são lógicas. Mas você precisa ter um equilíbrio emocional. Você precisa ter um equilíbrio mental. Veja em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, quando Paulo está aqui a descrever acerca do Espírito Santo, o dom de Deus, que recebemos pela imposição das mãos após o batismo, porque Deus, versículo 7, não nos tem dado espírito, o Espírito de Deus, não é um espírito de temor ou covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uma mente equilibrada, moderada, uma mente saudável. E por isso, irmãos, precisamos ter cuidado que não estejamos a seguir idolatria através de desculpas que não têm valor nenhum. Então, voltando a outro exemplo aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, vamos agora ler o versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Imoralidade. Sim, até o princípio anterior, que era idólatra, está a dizer aí o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se, porque estavam a fazer estas coisas para obedecer a Deus e na mente deles, ou na desculpa deles, mas depois fizeram uma grande festa e, como diz, divertiram-se. Isto é, fizeram atos sexuais imorais. E por isso, noutro exemplo, aqui diz, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. 23.000 pessoas morreram num só dia por causa deste pecado. Você pode dizer, eu não tenho nada imoral na minha vida. Irmãos, o mundo hoje em dia está cheio de imoralidade. Cheio de imoralidade. Você basta abrir a sua internet, ou o seu Facebook, ou Instagram, e mensagens aparecem aí que você nem pediu. Mas passagens de imoralidade. O mundo está cheio disso. Até hoje em dia estão confundidos, já estão a dizer, não é um homem, não é uma mulher, seja lá o que for, é tudo a mesma coisa. Irmãos, isso é uma Babilônia, isso é uma mentira. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, que é nesta carta, terceira carta às igrejas de Deus, e no versículo 14 está a dizer, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O que é essa doutrina de Balaão? O qual ensinava a Balac a armar ciladas diante dos filhos de Israel
para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Estavam a comer coisas pagãs e estavam deliberadamente a prostituir-se. Porquê? Porque Balaão quis, vocês sabem a história de Balaão, foi, digamos assim, motivado por Balac, dizer, olha, está aqui dinheiro para ti, está aqui uma recompensa, se amaldiçoares os israelitas. E vocês sabem a história que Deus disse a Balaão, não podes amaldiçoar os israelitas. Por 3 vezes. E depois vemos que no capítulo a seguir, os israelitas estavam a misturar-se com mulheres pagãs, fazendo coisas pagãs que não deviam ter feito. E estavam-se a misturar com mulheres pagãs para seguirem estas coisas de idolatria, fazendo coisas de idolatria. Estavam a viver, comer, digamos assim, entre aspas, estavam a viver esta vida de idolatria. Essa foi a doutrina de Balaão, que foi dizer o seguinte a Balac, a dizer, olha, não posso amaldiçoar os israelitas, porque Deus não permite que eu os amaldiçoe. Mas o que podes fazer é fazer com que eles desobedeçam a Deus, seguindo caminhos errados, caminhos pagãos, e então Deus os automaticamente vai amaldiçoar. E então Balaão, a doutrina de Balaão foi ensinar às pessoas a cometerem um bocadinho de pecado aqui com estas moças destes outros grupos pagãos, e isso os desviou do caminho de Deus. Queridos irmãos, o princípio espiritual aqui é o seguinte: sim, pode ser diretamente você misturar-se com pessoas pagãs e vão fazer com que você acabe por seguir o caminho do paganismo. Porque pessoas vão dizer, é só uns ovos que são muito bonitinhos na Páscoa. Mas celebrar esses dias é incorreto, é pecado, é pagão. É só pôr Cristo dentro do Natal. Mas Cristo nunca esteve dentro do Natal, porque Ele nunca nasceu no dia de Natal. E o dia de Natal, esse dia de 25 de dezembro, era um dia festivo pagão, muito antes de Cristo nascer. E simplesmente eles, digamos assim, pintaram por fora esse paganismo com o nome cristão, mas continuaram as práticas pagãs. Mas simplesmente chamaram-nas cristãs, que é para... somos cristãos. Mas continuaram a viver da mesma maneira. Continuaram a arrastar o mundão nas vidas deles. E hoje em dia, queridos irmãos, há muitas ideias falsas, de religiões falsas, que são uma forma de idolatria. Por exemplo, religiões falsas são, está claro, como eu me ensinei, a observar estes dias pagãos, mas também uma certa atitude emocional, usando essas atitudes emocionais como uma desculpa para desobedecerem a Deus. E
muitas religiões, digamos assim, entre aspas, pentecostais, têm estas emoções, mas dentro dessas emoções não têm substância de obedecer a Deus. E isso então é, digamos assim, um tipo de idolatria. Debaixo de uma desculpa. Oh, eu estou a servir a Cristo, estou a seguir a Cristo. Mas não estão. Porque Cristo disse, muitas pessoas virão em meu nome, dizendo que eu fiz isto, eu estou aqui, eu faço aquilo. Fizeram muitos milagres, curaram muitas pessoas, até tiraram demónios de pessoas. Mas Jesus Cristo diz, quando Ele vier, diz, não te conheço. Aparta de mim, tu que praticas iniquidade. Isso faz nós termos que pensar. Certamente temos que pensar. Há muitas falsas religiões com várias ideias para aqui, para acolá, para o outro, e que são mundanas. Pessoas têm suas ideias. Olha, isto é a besta, ou aquilo é a besta, que não tem nada a ver com a profecia direta da Bíblia a explicar quem é a besta. Tem as suas ideias, olha, isto é a marca da besta, e coisas assim, sem entenderem o que a Bíblia diz, o que é a marca da besta. Pessoas envolvem-se na política deste mundo. Não nos devemos envolver na politiquice deste mundo, porque este é o mundo de Satanás. O nosso rei é Cristo. Este mundo não está a seguir a Cristo. Estes políticos não estão a seguir a Cristo, seja deste lado ou daquele lado. E por isso, irmãos, precisamos de ter este senso de pormos em prática os caminhos corretos em vez de seguir os caminhos errados. Em Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14, Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14, está a dizer aqui às pessoas que estão na igreja há tanto tempo, e ele estava a falar às pessoas que eram judaicas, praticavam as instruções na mente deles, os caminhos de Deus, mas deviam de ser mestres, mas não eram. Perdão, porquê? Porquê? Porque não tinham aprendido a discernir o bem do mal. E por isso diz assim, no versículo 12, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, sim, vocês estão na igreja há tanto tempo, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Precisas de papa de leite em vez de um bife, falando espiritualmente. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, é imaduro, não é uma pessoa madura. Mas o alimento sólido, a carne, o alimento sólido, é para os adultos, é para os maduros, para aqueles que pela prática, temos que praticar o caminho que sabemos, o caminho de Deus. Temos que praticar, não é só falar. Não é ser, olha, sou muito emocional a certas coisas. Não, praticar, pela prática. Tem as suas faculdades exercitadas, porque praticam, têm as suas faculdades exercitadas
para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, são pessoas que sabem distinguir o bem do mal. E por isso é que Jesus Cristo disse, por exemplo, ao fim da parábola das 10 virgens, em Mateus 25, diz, estejam a vigiar. Queridos irmãos, não é a vigiar quanta comida é que você tem na sua cozinha preparado para os dias da manhã, mas a vigiar a você próprio, para ser uma das 5 virgens que é sábias, espiritualmente, tendo o Espírito Santo de Deus, praticando e vivendo o caminho de Deus, porque Deus dá o seu Espírito àqueles que obedecem a Deus. E continuando então em 1 Coríntios capítulo 10, vamos então ler o versículo 9 e 10, diz, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Sim, pessoas estavam a murmurar, estavam a reclamar, estavam a pôr Deus à prova e, ao fim de contas, tornaram-se rebeldes. Vejamos aqui, por exemplo, em Números 21. Números 21. Versículo 5 e 6. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Não só murmuraram, não só puseram Deus à prova, mas conduziu a esta conversa de dizer mal. Isto é uma rebelião, irmãos. Dizer mal a Deus e a Moisés. Eles não disseram mal a Deus, disseram mal a Moisés, mas quando diz mal aos líderes de Deus, estamos a dizer mal a Deus. Quando dizemos mal aos líderes de Deus, estamos a dizer mal a Deus. Porque disseram, porque nos fizeste, falando a Moisés, subir do Egito, para morrermos, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio desde o dia deste pão vil, tem fastio deste pão vil. Quer dizer, estamos cansados deste maná, que é um pão desprezível, sem valor. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Aqui vemos uma atitude de tentar Deus, reclamar, murmurar, rebelião. E não confiaram em Deus, que Deus os ia intervir. Não. Só viram, e Deus permitiu terem estas dificuldades para provar os corações deles. E por isso, eles não confiaram em Deus. Não confiaram em Cristo. Estavam a arrastar a atitude mundana com eles. A pergunta é, você está a arrastar a atitude mundana consigo? Está? Queridos irmãos, como lemos em Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Não sejam rebeldes. Não sejam, não faz mal, é só uma coisa pequenina, só vou fazer isto. Não há problema nenhum. Temos que ter um coração
maleável a obedecer a Deus. Como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, isto é, não entrarão na terra prometida. Pode isso acontecer a você e a nós? Qual é a nossa terra prometida? É o reino de Deus. Ora, se estamos a arrastar o mundão na nossa vida com estes pecados, com estas atitudes, com esta rebelião, com estes desejos, com esta cobiça, com estes deuses falsos, com este emocionalismo pentecostal, com atitudes de reclamar e murmurar e rebelião contra Deus. Versículo 12. Tendo cuidado. Tendo cuidado. Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, não estarem a acreditar em Deus, e que vos afaste do Deus vivo. Você acredita em Deus? Ou tem um coração duro e não está a acreditar em Deus? E por isso tem uma rebelião contra Deus. E assim, é que diz no versículo 13, cuidado, por causa do engano do pecado. Engano. Você pensa que está a fazer da maneira melhor. Da maneira que eu vejo, pessoas me dizem, não é da maneira que você vê, é da maneira que Deus vê. O que eu acho não é o que você acha, é o que Deus acha. Queridos irmãos, temos que pôr o novo homem. Temos que mudar estas atitudes para termos umas atitudes de amor, carinho, misericórdia e, ao fim de contas, pôr esta atitude de amor de Deus, que é o vínculo da perfeição, como lemos em Colossenses 3, versículo 14. Queridos irmãos, estamos a arrastar conosco o mundão? Estamos a sair do mundo, mas arrastando as atitudes conosco? Isto é, realmente saímos do mundão, mas estamos dentro do mundão, internamente. Queridos irmãos, existe uma terra prometida para nós. Existe, como lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 9, resta um repouso sabático para o povo de Deus, que sim, é o sábado semanal, que sim, é o mundo da manhã, o milénio, mas sim, é o reino de Deus pela eternidade fora. Resta para nós uma grande terra prometida. Mas, por favor, cuidado. Não deixem que o vosso coração fique endurecido e que vocês se afastem do caminho.